Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Na última semana de junho, a ADECO teve 2 grandes reconhecimentos internacionais. Foi recomendada pela Consumers International como uma das 6 organizações de defesa e proteção dos consumidores com um trabalho de destaque nas 5 regiões da África e reeleita presidente da mesa da Assembleia Geral da Consumare. Pelo que podemos dizer com orgulho que o nosso trabalho fala por si. Então continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa na 8ª reunião do Comitê Econômico e Social Europeu em Bélgica. Em informação jurídica, saiba qual a diferença entre o crime de roubo e o crime de furto. Consumidor sustentável que está a usar a bolsa de plástico mostra-nos como a bolsa de plástico já está na moda. A ADECO participa na 8ª reunião do Comitê Econômico e Social Europeu, recomendada pela Consumers International como uma das 6 organizações de defesa e proteção dos consumidores com um trabalho de destaque nas regiões do Norte, Oriente, Ocidente, Centro e Sul da África. A ADECO foi uma das 3 organizações do grupo escolhida pelo Comitê Econômico e Social Europeu para participar da 8ª reunião da Rede de Partes Interessadas Econômicas e Sociais da União Europeia e África. O Comitê Económico e Social Europeu organiza consultas regulares à Rede de Partes Interessadas Económicas e Sociais União Europeia-África, que reúne representantes da sociedade civil organizada de ambos os continentes. E este ano a ADECO foi participar na 8ª reunião, que aconteceu nos dias 28 e 29 de junho em Bruxelas, na Bélgica. Os consumidores cabo-verdianos foram representados pela Presidente do Conselho de Direção da ADECO, Eva Caldeira Marques, que nos comenta a importância da participação da ADECO em representação de Cabo Verde nesta reunião. Foi extremamente produtivo entender o processo fundamental das vozes não governamentais, as organizações não governamentais, as câmaras de comércio, as associações em geral, que não estão pressionadas por uma agenda política, pelo eleitorado, pelas necessidades de votos, em se fazer ouvir e em ter a chamada democracia participativa, em que participam vozes outras que não só as do governo. É fundamental que a nossa voz seja ouvida. É pena que nós somos ouvidos lá fora e cá dentro, internamente, nos países africanos, é difícil trazer a nossa voz, é difícil sermos consultados naquilo que diz respeito aos consumidores. Infelizmente, a ADECO não é ouvida nos conselhos consultivos, nas legislações, como deveria, porque nós somos a voz dos consumidores, dos cidadãos, uma voz sem pressão política. Portanto, esta foi a conclusão principal. Esteve-se a trabalhar a redação do acordo pós-Cotonou, que diz respeito a todos estes aspectos socioeconómicos em África. Para além destas importantes conclusões, participamos uma audição pública extremamente e fundamental para os países em desenvolvimento, é sobre a dívida pública. E é muito difícil para nós, países em desenvolvimento, sair daquele ciclo de empréstimo. Cada vez que se toma um empréstimo, é um empréstimo para o desenvolvimento do país, mas garantir que efetivamente o país está efetivamente a se desenvolver em termos de educação, infraestruturas, desenvolvimento tecnológico e social, garantir que ele o faz de forma a ser independente dessas organizações é muito difícil e também discutimos fórmulas legais, igualmente, para se ultrapassar esta armadilha. Fórmulas como, por exemplo, as medidas predatórias de empréstimo, de crédito para os nossos países, fórmulas como nós podemos não abrir mão da nossa soberania
e continuar a garantir que estes financiamentos e estes créditos vão para o desenvolvimento do país. Outra conferência extremamente interessante foi a importância do feminismo na agenda de desenvolvimento. Algo que precisamos saber, e enquanto não soubermos, somos ignorantes. Feminismo não significa superioridade e supremacia para a mulher, para o género. Feminismo significa as mesmas condições e oportunidades. E enquanto houverem condições sociais mais favoráveis para o sexo masculino, é preciso uma agenda feminista que também permita essas oportunidades ao sexo feminino, que em Cabo Verde e na maioria dos países em desenvolvimento, dos países africanos, é a mulher que garante. Por exemplo, os créditos, os rendimentos ficam na família, que garante que estes créditos, que estes rendimentos são espalhados pela maioria do agregado familiar, pelo maior número de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento, a educação, o trabalho, etc. Portanto, temas extremamente importantes que a ADEC agora espera poder repercutir e ecoar internamente no país e junto aos nossos sócios. Qual expressão você costuma usar? Roubaram ou furtaram tal coisa? Parece a mesma coisa, mas não é. Informe-se sobre qual a diferença entre o crime de roubo e o crime de furto em informação jurídica. É comum ouvirmos frases como: o meu carro foi roubado enquanto estava a dormir. Roubaram-me a carteira e não dei conta. Embora o furto e o roubo possam, para a generalidade das pessoas, parecer a mesma coisa, a verdade é que não o são. Neste âmbito, importa referir que, não obstante o furto e o roubo partilharem algumas características, juridicamente são conceitos diferentes e a moldura penal para cada um desses crimes não é a mesma. Em poucas palavras, podemos referir que a diferença entre furto e o roubo, ambos crimes contra o património e propriedade, está na forma como cada um desses crimes é praticado. Enquanto que no furto não se aplica violência ou ameaça na subtração de um bem, no crime de roubo a violência e ou ameaça é um elemento sempre presente. De acordo com o artigo 194 do Código Penal cabo-verdiano, o crime de furto consiste na subtração para si ou para terceiro de um bem móvel alheio. De acordo com o artigo 198 do Código Penal, o crime de roubo consiste na subtração de um bem alheio, com recurso à violência e ou ameaça, com perigo iminente para a vida ou para a integridade física, ou que coloca a pessoa na impossibilidade de resistir. Vou dar um exemplo. Estou sentado numa praça, chega um indivíduo e tira a minha carteira, sem que eu veja, e foge do local. Aqui estamos perante um crime de furto. Imagina agora que o indivíduo chegou, empurrou-me, retirou-me a carteira e ameaçou-me, e depois foge do local. Aqui estamos perante um crime de roubo. 3 de julho é o Dia Internacional Sem Sacos ou Bolsas de Plástico. Neste episódio tão importante da rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, um projeto financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde, a bióloga Kelly Rocha vai estar na área com a nossa querida Vânia Mendes para mostrar-nos que bolsa de plástico já que na moda. Bolsa de plástico, jacket na moda? Eu estou muito curiosa para saber se é verdade e se você partilha do mesmo sentimento, eu o convido a assistir o último episódio da nossa rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. Provavelmente o consumidor deve estar a dizer-me do outro lado que não tem como as bolsas de plástico saírem de moda.
De fato, eliminá-las ou substituí-las por opções que causam menos danos à natureza é um desafio, mas isso não quer dizer que seja impossível. Para ajudá-lo nesse desafio, eu estive a partilhar consigo, nesta rúbrica, várias dicas de consumo sustentável que, ao aplicá-las, você adota uma postura mais responsável em relação ao consumo de bolsas de plástico de uso único. Eu espero que você se lembre dos 5 R's do consumo sustentável e que a mudança começa no R repensar. Independentemente se as bolsas de plástico saírem de moda ou não, continue a repensar a sua relação com o plástico. E, por favor, saia do automático e não caia na armadilha de comprar novas bolsas de plástico a cada ida ao mercado. Para evitar a compra desnecessária, aplique os R's reduzir, reutilizar e recusar e vai ver que poupará o seu dinheiro. Basta primeiro refletir, um R que aqui sugerimos. Reciclar também é uma alternativa, porém em Cabo Verde esta opção é um pouco limitada. Então, para compensar, você pode optar por utilizar bolsas reutilizáveis. E como forma de incentivar os consumidores a andar na moda, no Dia Internacional Sem Bolsas de Plástico, a ADECO distribuiu bolsas reutilizáveis nas 4 ilhas beneficiárias do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. Você usa a bolsa descartável no dia a dia? Temos bolsas ali. Então, hoje eu estou ali com a ADECO para distribuir bolsas reutilizáveis e esse é você. Obrigada. Porque você tem bolsa reutilizável é melhor para a sociedade, para o meio ambiente? É melhor, sim. Então, obrigada. Não estou ali dessa vez com o senhor para oferecer bolsas reutilizáveis. Muito bom dia, tudo bom? Tá bom, obrigado. Nós estamos ali para oferecer bolsas reutilizáveis aos consumidores que usam plástico. Você usa o plástico no dia a dia? Mais ou menos. 3 bolsas. Boa, então, não quero diminuir essa quantidade. Você usa 3. Hoje você quer usar nenhum, reutilizável para você usar no dia a dia para poupar aquele dinheiro assim, é reutilizável, tem isto ao meio ambiente agradece. O Dia Internacional Sem Bolsas de Plástico apela a população a reduzir a produção e o consumo de bolsas de plástico e optarem por alternativas sustentáveis, o que poderá proteger o nosso meio ambiente de resíduos plásticos. Junte-se à causa e carregue uma bolsa reutilizável sempre consigo. E recuse os descartáveis. A rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico termina por agora, mas não se descuide, continue a praticar o consumo consciente. Da minha parte, foi um prazer partilhar essas informações consigo e não se esqueça, nós protegemos aquilo que amamos. E assim chegamos ao fim da emissão do programa de hoje, que tal como as conquistas da causa que defendemos, nos enche de orgulho e nos motiva para continuar nessa luta pela defesa dos direitos do consumidor cabo-verdiano. Você também pode apoiar, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando os 25 anos em defesa do consumidor.